Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, meninas, hoje é segunda-feira e a gente está aqui para meditar mais um pouco da palavra de Deus. Vamos ver o que tem para esse dia de hoje, para essa semana de hoje, uma semana nova, né? Que a gente possa renovar as nossas forças, possa meditar em cima daquilo que não foi bom a semana passada e a gente possa fazer melhor essa semana, né? Então hoje o evangelho vai estar em Lucas e Jesus vem falar, assim como ele falava para aqueles fariseus, aqueles mestres da lei na sinagoga, a palavra diz que no sábado, né? Sempre no sábado ele se reunia, ele lia a palavra, né? E nesse dia ele falava para aquelas pessoas, né? Ele falava sobre a unção que Deus colocou sobre ele, sobre o ministério dele, sobre a ida dele para curar as pessoas, né? Então a gente também vai ver isso, que a gente também é dado por Deus esse dom a nós, a sairmos para curar pessoas, né? Para falar da palavra de Deus, assim como Deus enviou ele a partir do batismo, nós também temos esse favor de Deus aqui na terra para com as pessoas. E também a gente vai ver quando ele fala, né, sobre o profeta não ser bem recebido, bem sucedido, bem acolhido na sua própria pátria, na sua terra, no lugar que você nasceu. E realmente a gente sabe que é assim, né? A gente sabe que as pessoas que moram próximo a nós, as pessoas da nossa cidade, muitas vezes não nos acolhe, né? Nos acolhe, mas às vezes a gente é mais acolhido em outra cidade, em outro lugar, do que na nossa própria casa, às vezes na nossa própria família. E Jesus está falando aqui, explicitamente, né? E aí ele cita a viúva, ele cita o profeta Eliseu, né? Que precisou se deslocar da sua cidade para ir bater na porta da viúva, né? Daquela viúva que só tinha farinha e azeite na panela. Ele precisou se deslocar. Aí também fala sobre o leproso Naamã, né? Que também teve o auxílio, né? Mas ele não era daquela cidade, ele era estrangeiro. E assim Jesus vem nos falar, né? O quanto somos desprezados no nosso meio. E a gente vai ver isso agora. Então, pessoal, vamos lá. A leitura da palavra de Deus de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo do 16, aqui ó, do 16 ao 30. É isso. Então, vamos lá. Vamos à palavra de Deus. E hoje o Evangelho de Jesus fala dessa forma. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele.
Então Jesus começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Todos aprovavam Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Este não é o filho de José? Mas Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira que vivia em Sarepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. E o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, aí a gente vê logo no comecinho aqui, essa primeira parte, que Jesus fala sobre o favor de Deus, né? Que Deus deu a ele, a missão dele aqui na terra. E a gente pode observar uma coisa: o tamanho da responsabilidade que nós temos, né? Porque Deus, ele também nos dá esse favor. A partir do momento que a gente se batiza, que o Espírito Santo de Deus, ele é habitado em nós, nós temos o favor de Deus para batizar as pessoas. A gente pode fazer isso sim, em nome de Jesus, num leito de morte, por exemplo. Tá uma pessoa ali agonizando e essa pessoa não é batizada, você pode pegar um copo com água, por exemplo. Chega lá, molhar a cabeça da pessoa e fazer o sinal da cruz. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? A autoridade que o Pai deu para Deus, para Jesus, Jesus nos deu. A partir do batismo, a gente também pode fazer isso. É uma coisa assim estranha, né? A gente diz: não sou digno de fazer uma coisa dessa. Mas Jesus, ele confia em nós. Ele nos deu esse favor. Então hoje o primeiro pedacinho do Evangelho, ele vem falar sobre isso. E também vem nos mostrar o quanto somos importantes para Deus. Jesus, ele nos dá todos esses favores aqui, que Deus deu para ele vir em missão aqui, curar, né? Libertar, expulsar demônios, né? Tudo aqui que Jesus andou pelo mundo fazendo, ele deixou que os discípulos também fizessem, né? Então a gente tem esse favor. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos uma continuidade dos discípulos de Jesus. Então a gente não pode sentir medo de impor as mãos sobre as pessoas, porque a palavra diz que a gente pode curar pessoas, né? A gente pode ver milagres acontecer com a nossa fé, né? Claro que para isso a gente precisa ter uma fé concreta. A gente precisa acreditar que a gente está impondo as mãos naquela pessoa e que aquela pessoa vai ficar curada. Claro que também tem que ter a fé da pessoa. O principal é a fé da pessoa, né? Mas a gente tem esse favor de Deus, né? A gente só não coloca em prática porque a gente não quer saber das coisas de Deus, a gente não quer saber de compromisso com as coisas de Deus. A gente quer saber do compromisso da nossa vida, aquilo que nos sacia, né? Aquilo que
nos agrada, aquilo que nos favorece. Isso está em primeiro lugar na nossa vida, né? Mas a gente não se disponibiliza a fazer o que Jesus pede que façamos, que é ir e evangelizar. Mas, mesmo dentro de toda essa fraqueza humana que nós temos, nós podemos fazer isso aos poucos. Nós podemos fazer isso dando o nosso testemunho de vida, né? Aonde a gente chegar, a gente dá o testemunho de vida da nossa vida. Se você for uma pessoa que encontrou a Deus já, né? Isso foi numa dor, numa doença, numa perda. Você encontrou a Deus, você tem que falar para as pessoas que Ele te resgatou nesse momento, né? Isso é um testemunho de vida. Então você já está evangelizando, né? Você evangeliza quando você fala a palavra de Jesus, se expressa, explica para as pessoas. Caso como eu estou fazendo isso aqui para vocês, estou tentando explicar, passar aquilo que eu entendo. Então eu estou evangelizando, né? Eu não sou uma pregadora, uma missionária, uma pessoa que vive pelo mundo pregando a palavra de Deus, mas aquilo que Ele coloca no meu coração, eu tento passar o máximo de bem explicadinho, tudo bem direitinho, para que as pessoas possam entender direitinho e se alimentar dessa palavra de Deus, né? Dessa fonte de água viva que é a palavra de Deus. Então, você pode também fazer dessa forma. Você pode também evangelizar com o seu testemunho de vida, com a sua forma de viver, com a sua mudança de vida. Você pode começar a evangelizar dentro da sua casa e você não sabe. Como? Você pode evangelizar dentro da sua casa quando você muda o seu comportamento, quando você conhece a Deus, conhece a palavra de Deus e você muda. Você faz com que as pessoas olhem para você e digam: fulana realmente é outra pessoa. Não é? Fulana não é mais arrogante, fulana não é mais prepotente, fulana não é uma pessoa ignorante, fulana está uma pessoa passiva, está uma pessoa, né, totalmente diferente. Então eu acredito nesse Deus que fulana está servindo. Porque eu estou vendo o resultado em fulano. Eu não via resultado em fulano. Eu não via que fulano tinha jeito. O jeito de fulano era a morte. Mas eu estou vendo que fulano mudou. Isso é um testemunho de vida. E isso é você ir e evangelizar, assim como Jesus fazia. A partir do nosso batismo, nós temos esses favores de Deus. Deus nos dá esses favores. A gente começa a ter amizade com Deus, que a gente nasce sem essa amizade. Quando a gente nasce com o pecado original e a gente perde a amizade com Deus. A partir do batismo, é por isso que a Igreja Católica, ela batiza bebês de criança. Ela batiza de criança porque ela acredita que o pecado original, ele é tirado daquela criança a partir do momento do batismo. Então, a criança ela já cresce com o Espírito Santo de Deus e com a amizade de Deus, né? Com a amizade de Deus. Então, a partir desse momento, nós temos todos os favores de Deus, né? E aí, na segunda parte do Evangelho, Jesus relata lá, né? Fala lá, abre a palavra, fala, a palavra diz que era o livro de Isaías, aonde ele fala sobre os favores de Deus, a missão dele aqui, né? E aí ele diz: agora vocês podem até me pedir, né? Faz os milagres que tu fazia em Cafarnaum, né? Faz os milagres que tu fazia em Cafarnaum. Ele sabendo que eles não acreditavam nele. Então ele falou isso, porque ele sabia do coração deles e que eles iam pedir aquilo ali. Tu não é santo, tu não é isso, tu não é aquilo, tu não faz e acontece por aí, faz aqui na nossa cidade. Aí Jesus vai falar que o profeta, ele não é bem sucedido na sua pátria. Ele não é bem recebido na sua pátria. Ele não é acolhido na sua pátria. E, trazendo para a nossa vida, sabemos que é assim.
somos assim, não damos valor às coisas da nossa cidade, às coisas que estão perto de nós. A gente dá valor ao que é de fora. A gente dá valor ao que é de outro lugar, de outra família, outras pessoas. A gente, o ser humano, não dá valor às coisas daqui. Eu posso até citar uns 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, na igreja, quando a gente participa de grupos de oração, eu já fui coordenadora de um grupo de oração, e a gente costuma convidar as pessoas para cantar no grupo, convidar pessoas de fora para fazer a pregação, né? Mas, no meu caso, eu chamava também as pessoas da paróquia. Mas eu percebi que em muitos lugares não acontece isso, né? Não acontece. E também eu percebi nessa época que quando em reunião a gente falava em tal pessoa que pregava, que vivia dentro da igreja ali, né? Vamos colocar fulano, vamos dar uma oportunidade a fulano. Então, tal dia do grupo de oração a gente convida a pessoa a vir. Os demais que estavam ali não gostavam. Olhava assim meio torto. Uns até comentavam: não, mas fulano não dá certo não, fulano não. Tipo, fulano não prega bem, fulano não fala da palavra de Deus, falando no ritmo assim popular, né? Mas fulano não é fulano que está falando ali, quem está falando é o Espírito Santo. Fulano é uma pessoa de oração, fulano é uma pessoa que a gente vê que fulano vive na igreja, fulano é uma pessoa de oração, fulano vai ao Santíssimo, fulano comunga, muitas vezes até todos os dias, vai à missa. Então fulano tem um Espírito Santo, então naquele momento não é fulano que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar em fulano. Mas o fulano não é acolhido na sua pátria, né? Podemos citar outro exemplo, por exemplo, as pessoas que muitas vezes começam a vida de empreender, vender alguma coisa em casa. Pode perceber que as pessoas ao seu redor não ajudam você. Vizinhos, até amigos próximos, não te ajuda. Você consegue formar a tua clientela de fora, né? Hoje tem toda essa facilidade de internet e tal. E antes, eu tenho um testemunho, antes da pandemia, eu vendia almoço. E eu pude perceber que no comecinho, eram 3, 4, 5 pessoas que ligava, que pedia conhecida, né? Antes da coisa seguir adiante e começar pegando freguesia. Eram poucas as pessoas. É quando você percebe que as pessoas elas não torcem muito bem por você. Mas quando você faz a coisa boa, quando você tem a mão boa para tal negócio, quando você tem em primeiro lugar Jesus na tua vida, começa a chover cliente. E hoje você está pipocando. Hoje você tem lá o seu espaço. Você conseguiu conquistar, mas eu não posso dizer que é por pessoas conhecidas. Eu não posso te dizer, pessoal da minha rua aqui foi que me acolheu. As pessoas próximas a mim foi que me acolheu. Não. Conta-se nos dedos as pessoas que te acolhem, as pessoas que acreditam, que te dá força naquele momento, né? Então é mais ou menos isso que Jesus vem dizer, que ele não era aceito na pátria dele. Não era. Ele podia fazer o que ele quisesse. As pessoas não acreditavam nele. Os fariseus, os mestres da lei, aquelas pessoas não acreditavam nele. Ele podia curar, ele podia fazer o que fosse. Eles não davam credibilidade a ele. Aí Jesus vem dizer que a gente precisa deixar de ser como os fariseus. A gente precisa dar oportunidade, sim, às pessoas de dentro da nossa paróquia, de dentro da nossa igreja, né? A pessoa ela pode ser simples na aparência como for,
mas o Espírito Santo, ele age onde ele quer. Em se tratando de trabalho, em se tratando de qualquer coisa material que você vá fazer, é claro que a aparência, ela vai contar para as pessoas. Você precisa estar de bem para poder você se apresentar, seja numa entrevista de trabalho, seja, né, assim, em qualquer trabalho que você for fazer, em qualquer coisa, a aparência, ela é essencial, mas para Jesus, nas coisas de Deus, é o interior que precisa estar bonito. É o interior, é o coração que precisa estar limpo para que ele possa agir, que ele possa colocar as palavras na sua boca para que você possa passar para aquelas pessoas. Então a gente não pode olhar a aparência, a gente não pode olhar aquele irmãozinho que é muito humilde, né? Muitas vezes não tem condições de se vestir tão bem quanto você. Que muitas vezes está conversando com você, está falando tanta besteira, tanta baboseira ali, né? Tem gente que gosta de rir à toa. Não importa, se aquela pessoa tem um dom de pregar, se aquela pessoa tem um dom de cantar, dê oportunidade a ela. Que ela não precise se deslocar daqui para fazer um canto em outra cidade, para fazer uma pregação em outra cidade, porque a sua igreja ela não acolheu, porque a sua comunidade não acolhe, né? Por isso, muitas vezes, eu conheço várias pessoas que saíram da igreja católica para ser evangélico por um motivozinho só, falta de oportunidade. Às vezes você encontra as pessoas, mas rapaz, o que aconteceu? O cara tá lá, vestido de pastor, sabe? O que aconteceu foi isso aqui, Maria. Lá eu não tinha oportunidade, eu tinha sede de falar de Jesus, eu tinha sede de cantar e ninguém me dava essa oportunidade. Então eu fui para lá e lá me deram essa oportunidade. Hoje eu estudei, eu fiz uma faculdade de teologia e hoje eu sou um pastor, né? Hoje eu sou um pastor. Claro que isso não justifica. Por quê? Quando você tem a sua doutrina, você acredita, você não tem que ir só por isso. Se a pessoa não quer te acolher dentro da paróquia, dentro da igreja, a pessoa sai e prega aonde ela chegar. O testemunho de vida é também uma pregação. Você não precisa só estar dentro de grupo de oração, nem dentro de igreja, dentro da missa, trabalhando para Jesus ali, se ninguém te dá uma oportunidade. Aquilo que ferve dentro de você, aquela vontade de falar de Jesus, você pode falar onde você chegar, até num ponto de ônibus, se você estiver conversando, você vai falar de Jesus, né? Sabe que mulher fala demais, onde ela para, ela conversa. Então pronto, se tu tá aí, ó, num hospital aí com teu filho, tu sabe que tem um monte de mães ali, tu tá lá conversando, tu tá falando de Jesus para ela. Tu fala da tua fé, da fé que tu tem que vai curar teu filho. Transmite coisas boas para essas pessoas. Então é isso que Jesus veio falar hoje, a nossa palavra. Um bom dia para vocês, uma boa semana para vocês, né? E um cheiro no cangote de todo mundo. E até amanhã. Tchau!